Pessoal, dentro da dinâmica aí do processo, né, da formalização da contratação direta, nós vamos relembrar aqui alguns requisitos gerais para qualquer tipo de hipótese de contratação direta. Depois nós vamos tratar especificamente, né, das fases de planejamento, da fase de cotação de preços e assim por diante. Tá? Dentro da hipótese dentro dos requisitos gerais, eu pedi para colocar o slide. Primeira coisa, são os requisitos gerais da fase interna da licitação. Então, como é que eu começo um processo de compras? Eu começo através de um pedido inicial, né, do setor interessado, justificando a necessidade, demonstrando a vantajosidade, porque aqui, muitas vezes, eu já vou saber que é dispensa, né? Com exceção, por exemplo, do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 24, que são as dispensas em razão do valor. Nas demais hipóteses, no início, a hora que for solicitar a contratação, eu já sei que é uma das exceções ao dever de licitar. Então, por isso eu tenho que demonstrar, além de demonstrar a necessidade, demonstrar a vantajosidade da contratação e, muitas vezes, a justificativa da escolha do contratado. Quando couber a cotação de preços para escolher o contratado, eu não vou fazer a justificativa neste momento. Mas muitas vezes, por exemplo, no caso, por exemplo, da dispensa de locação de imóveis, a dispensa de remanescente de obra, eu vou já de primeira justificar a escolha do contratado. Nas inexigibilidades, com certeza também já no primeiro momento eu preciso justificar a escolha do contratado. Bom, além desses requisitos iniciais, né, eu vou fazer a cotação de preços, enfim, que vai ser objeto, né, de aula específica, e vou também definir quais os requisitos de habilitação. Então, relembrando aqui, nós temos quais os tipos de habilitação. Nós temos a habilitação jurídica, que diz respeito à existência jurídica do prestador de serviço, do fornecedor, da empresa. Então, eu preciso provar, né, que aquela pessoa está inscrita no cadastro de pessoas físicas, seria o CPF, ou no caso de empresa, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Eu preciso demonstrar que essa empresa ela tem uma existência jurídica válida, então ela tem o estatuto ou o contrato social devidamente registrado, e eu preciso comprovar que ela atua no ramo pertinente ao objeto da contratação. Então, isso aí tem a ver com a habilitação jurídica. Depois nós temos as questões de regularidade fiscal. Por que a gente solicita documentos de regularidade fiscal tanto na dispensa e na inexigibilidade, além da licitação? Por quê? Porque nós temos algumas regras de natureza constitucional ou de ordem nacional que impedem a contratação de pessoas físicas ou jurídicas que estejam em débito com a Seguridade Social ou com o fisco. Então, a Constituição Federal define que quem está em débito com a Seguridade Social não pode contratar com o poder público. Então, por isso que mesmo na dispensa ou na inexigibilidade, eu vou exigir, por exemplo, a certidão negativa de tributos federais, que engloba lá as contribuições previdenciárias, por exemplo. Tá? O Código Tributário Nacional também estabelece que quem estiver em débito com o fisco não poderá contratar. Então, daí vem a necessidade de se exigir a certidão negativa de tributos estaduais e a certidão negativa de tributos municipais. Né? A maioria dos códigos tributários estaduais e municipais repetem essa exigência. Então, muitas vezes não há como você abrir mão desses requisitos. Depois da regularidade fiscal, nós temos o quê? A regularidade trabalhista, ou seja, quem estiver em débito, né, com verbas de natureza trabalhista também não pode contratar com o poder público. Isso é um dispositivo que foi inserido na CLT e, por isso, nós tivemos alteração na lei de licitações, razão pela qual a certidão negativa de débitos de natureza trabalhista também é utilizada. Existem posicionamentos divergentes entre cortes de contas, algumas entendendo que esse documento é imprescindível, né, indispensável, outras já advogando pela dispensabilidade.
Após isso, nós temos os documentos de qualificação técnica, que não são exigidos em toda a contratação. Para uma contratação, por exemplo, de fornecimento de produtos, muitas vezes não há necessidade de nenhum documento de qualificação técnica. Outras vezes eu preciso, por exemplo, de registros específicos em órgãos competentes. É exemplo da contratação de produtos que para serem comercializados precisam, por exemplo, de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a depender do tipo de contratação, ainda que seja dispensa ou inexigibilidade, eu preciso da qualificação técnica. Se eu vou contratar aqueles serviços técnicos profissionais especializados, lá do artigo 25, inciso 2, então eu preciso comprovar o registro no órgão de classe competente, eu preciso demonstrar o conhecimento anterior, a expertise anterior do profissional, então vai demandar, sim, aqueles documentos que a lei de licitações lista no artigo 30 como documentos que permitem aferir a capacidade técnica do contratado. E a depender do vulto da licitação, da complexidade ou da importância, ou a depender do vulto da contratação via dispensa ou inexigibilidade, eu vou precisar solicitar a qualificação econômico-financeira. Vou lembrar para vocês que algumas hipóteses de dispensa exigem que os mesmos requisitos exigidos na licitação anterior, né, a licitação deserta ou a licitação frustrada, por exemplo, eu preciso exigir no momento da dispensa. Naquela hipótese de contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, da mesma forma. Então, se no edital de licitação eu exigir uma série de documentos de qualificação técnica, regularidade fiscal e habilitação jurídica, na dispensa eu não posso abrir mão desses documentos. Tá? Lembrando outra coisa, algumas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, a própria lei de licitações faculta que vocês abram mão de parte de documentos, principalmente quando é uma dispensa referente ou até a inexigibilidade é possível, por exemplo, no caso do 25, inciso 1, quando a gente se refere à entrega imediata. Tá? Então, você pode abrir mão dos documentos de habilitação no todo ou em parte, sendo dispensa ou licitação, por exemplo, quando se tratar de entrega imediata. O que às vezes acontece é que os diversos sistemas de controle externo, né, operacionalizados pelos tribunais de contas, muitas vezes não permitem que vocês abram mão de alguns documentos. Então, cada tribunal de contas, dentro dos seus sistemas operacionais, às vezes define documentos que a Corte de Contas entende como documentos essenciais e indispensáveis. Então, ainda que a lei de licitações te faculte abrir mão desses documentos, alguns tribunais de contas vão exigir que esses documentos sejam enviados para fins de fiscalização. Tá? Então, esclarecida aí a questão da habilitação, é importante mencionar a formalização. Eu sempre vou ter que montar processo de dispensa. Vamos relembrar aqui o direito administrativo. Tudo, né, nós tiramos o foco do ato administrativo e voltamos agora o foco para processo administrativo. O que a gente vê na doutrina de direito administrativo é que o ato administrativo, ele não é um ato sozinho. Ele por si só, às vezes, não é capaz de gerar efeitos. Existem fatos e ocorrências que antecedem a produção desse ato administrativo ou que até o justificam. E existem fatos posteriores que serão essenciais para a plena eficácia daquele ato administrativo. Então, um contrato administrativo, por exemplo, ele não nasce sozinho, ele exige um processo anterior. O que a gente costuma falar é o seguinte: tudo é processo dentro do direito, da administração pública. Alguns com maiores requisitos, outros com menores requisitos. Então, mesmo uma compra realizada via dispensa com fulcro no artigo 24, inciso 1, 2, ou seja, em razão de valor, ela recebe o número de um processo, ela gera um processo de compra, porque ela não é simplesmente a emissão de um empenho ou de uma ordem de compra de serviço autorizando o início daquela contratação. Ela vem, mesmo uma simples compra, que a gente chama de compra direta,
ela demanda alguns passos anteriores, ela demanda uma solicitação, uma justificativa, cotação, enfim. Você tem atos concatenados, né, que em conjunto vão formar o processo administrativo de contratação. Esse processo administrativo ele pode ser de dispensa, de inexigibilidade ou de licitação, mas tudo sempre vai gerar um processo. Se esse processo vai ter uma capinha, se vai ser numeradinho, rubricado, aí vai depender da organização interna de cada órgão. O que o artigo 38 da Lei de Licitações fala é, né, da formalização dos processos de licitação. Sobre os processos de dispensa e inexigibilidade, eu vou pedir para voltar o slide agora, nós temos apenas o artigo 26. Ele não nos dá elementos suficientes para definir quais são os elementos desse processo administrativo. Mas nós vamos ver aqui numa aula específica como é que é o passo a passo da formalização desses processos. Então, o artigo 26, a única coisa que ele fala é o seguinte: as dispensas previstas no artigo 17 e no artigo 24, inciso 3 e seguintes da Lei de Licitações, então ele exclui aí os incisos 1 e 2, eles devem ser necessariamente justificados e comunicados no prazo de 3 dias à autoridade superior, para que a autoridade superior ratifique aquela contratação direta, publique na imprensa oficial essa ratificação, porque isso é uma condição para a eficácia desses atos. Então, a única formalização específica para os processos de dispensa que vão se diferenciar da formalização prevista lá no artigo 38, parágrafo único da Lei de Licitações, aliás, parágrafo não, artigo 38 caput e parágrafo único da Lei de Licitações, é justamente a justificativa, né, além da ratificação e a sua publicação. Então, por isso que no final aqui desse módulo 1, nós vamos ter uma aula específica sobre como é o passo a passo da formalização dos processos de contratação direta, seja dispensas do artigo 24, inciso 1 e 2, que não estão mencionados no artigo 26, como também nas demais hipóteses de dispensa e também de inexigibilidade. O que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, gente: quando a gente se fala de contratação direta, a interpretação é sempre restritiva. Eu falei, não existe interpretação analógica para hipóteses de dispensa ou hipóteses de inexigibilidade. Na dúvida, você tem que fazer o processo licitatório. Então, na dúvida, a gente usa a regra, tá? Dúvida significa, eu não tenho certeza de que é mais vantajoso eu dispensar ou não a licitação. Eu não estou conseguindo comprovar a vantajosidade da dispensa em relação à licitação. Eu não sei se aqui é inexigibilidade ou não de licitação. Então, na dúvida, você vai licitar. Dúvida não significa necessariamente insegurança. Dúvida significa você não ter certeza quanto ao cumprimento exato de todos os requisitos das hipóteses de exceção ao dever de licitar. Tá? Vamos falar então um pouquinho do planejamento da contratação, tá? E dentro do planejamento da contratação, nós vamos chamar atenção para o que muitas vezes acontece em alguns órgãos públicos, que é o fracionamento da despesa. Bom, o que envolve o planejamento da contratação? Eu costumo falar o seguinte: quando a gente está tratando de licitação, ou quando estamos tratando de processos de dispensa ou inexigibilidade, a fase onde o gestor público deve demorar, deve despender um tempo maior, é justamente na fase inicial de planejamento da contratação. A lei de licitações, ela foi feita não para que o processo licitatório seja um processo demorado e moroso. Muitas vezes a gente tem problemas em cotações de preços, ou seja em dispensa ou em licitações, não porque a cotação de preços é demorada. Muitas vezes um processo licitatório, ele demora meses para ser concluído, mas não porque a lei de licitações assim define. Mas o que acontece, o que gera essa demora demasiada nos processos de contratações públicas? Não é a legislação,
não é burocracia, não é formalidade, e sim uma fase de planejamento mal feita ou, muitas vezes, sequer cumprida. Então, o que a gente vê é que quando não existe um planejamento da contratação, ou quando esse planejamento não é feito com todos os elementos adequados, o resultado é uma contratação, é um processo demorado de contratação que muitas vezes gera uma contratação que não atende ao interesse público. Haverá desperdício de recursos públicos, porque muitas vezes se paga caro por um produto de má qualidade ou por um serviço mal executado. E isso não é culpa da lei de licitações, como a maioria dos gestores está acostumada a falar. Isso é culpa do próprio gestor que não se atentou para a fase mais importante das compras públicas, que é justamente a fase de planejamento. A fase de planejamento implica, primeiro, identificar a demanda, ou seja, o que eu preciso, tá? Como é que eu preciso, por que eu preciso, para quando eu preciso e quanto eu preciso. Eu preciso saber, eu preciso ser capaz de responder a todas essas perguntas. Durante a fase de planejamento é onde eu vou moldar, caracterizar a minha necessidade, tá? Eu não posso simplesmente copiar e colar do ano anterior para esse ano. Eu preciso realmente pensar, né? Porque eu estou a ponto de autorizar a utilização de recursos públicos, que devem ser empregados da melhor forma possível. Então, para que não haja risco de desperdício, de falta de eficiência ou de eficácia nessa ação, eu preciso corretamente planejar. E isso não é uma atribuição exclusiva de gestores públicos. Gestores privados fazem planejamento diuturnamente em suas empresas. Não existe nenhuma empresa séria que não trabalhe com ações de planejamento. Então, isso não é uma peculiaridade da legislação aplicável ao setor público. Isso é uma questão de gestão inerente a qualquer processo de contratação, seja ele feito pela iniciativa privada ou seja ele feito pela administração pública. Então, não venham colocar a culpa na lei de licitações pela necessidade de planejar. O planejamento, ele não é, eu não planejo porque a lei manda ou porque a lei exige, porque eu só consigo executar ou realizar alguma coisa se eu realmente souber onde eu quero chegar. E para eu saber onde eu quero chegar, eu preciso de planejar. Então, vamos lá, voltando no slide, além dessa identificação da demanda e o seu correto dimensionamento e caracterização, eu preciso verificar se existe ou não viabilidade de competição. Porque muitas vezes é nessa fase que eu vou verificar, não, esse meu objeto só pode ser atendido por profissionais nesse ramo. Não, isso aqui não tem como ter competição porque apenas uma empresa vende esse produto. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se vai ser caso ou não de inexigibilidade. A princípio vai haver competição, mas pode ser que quando você vai definir realmente as características do objeto, você verifique, não, isso aqui é só a empresa X que fornece, como é que eu vou licitar? Ou, não, isso aqui é um objeto muito complexo, que o corpo técnico do meu órgão não consegue fazer, não é um serviço usual, não é um serviço comum para eles, então eu preciso contratar um profissional especializado. Então, a primeira definição é essa, verificar se existe ou não a viabilidade de competição. Havendo a viabilidade de competição, neste momento, você já pode, talvez, se convencer de que, a caso de dispensa, existe a viabilidade de competição, mas por uma questão temporal, eu não posso realizar a licitação, por exemplo. Dispensa emergencial, né? Licitação deserta, são hipóteses em que existe a viabilidade de competição. Ou mesmo uma licitação em razão de valor, uma dispensa em razão de valor. Claro que existe competição, só que o tempo que eu vou gastar de trabalho de funcionário, de servidores, né, às vezes algum tipo de publicação, e realmente o tempo que eu vou demorar para concluir é muito mais barato eu fazer a contratação direta, já que esse valor provavelmente será um valor pequeno e baixo.
Então, nesse momento é que você vai já começar a definir se vai ser hipótese de licitação ou as exceções ao dever de licitar. Elabora o termo de referência, né? Ou seja, a partir daquele meu planejamento, da identificação da demanda, eu consigo traduzir em palavras isso de uma forma bem objetiva, seja através do nível de especificação do produto ou do serviço, as condições em que o serviço vai ser prestado ou produto fornecido, prazos, exigências de natureza legal, tributária, trabalhista a serem cumpridas, forma de pagamento, prazo para entrega, prazo para pagamento, tudo isso vai estar no meu termo de referência ou, em se tratando de obras e serviços de engenharia, em um projeto básico. A partir disso, eu vou falar assim, olha, então para que eu tenha certeza de que o profissional ou empresa que eu preciso contratar vai ser um bom profissional, então eu vou definir quais são os documentos de habilitação. E aí que nós vamos voltar lá naquela questão da qualificação técnica, quando necessário, a qualificação econômica, quando necessário, lembrando que o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, já colocou que esses dois critérios específicos, qualificação técnica e econômico-financeira, são os mínimos necessários, então eu não posso pesar a mão nesse tipo de caracterização, mas os demais, né, que são de praxe, a exemplo da qualificação jurídica e da regularidade fiscal e trabalhista, essas, né, vão ser exigidas por força de normas constitucionais, conforme eu já expliquei agora há pouco. Então, a fase de planejamento envolve isso. Definir o que eu quero, como que eu quero, quando, como, para que eu quero. A partir daí eu verifico se existe ou não possibilidade de competição, elaboro o meu termo de referência, porque se não houver competição, eu tenho que justificar a escolha do contratado, a depender da hipótese de dispensa, eu também tenho que justificar a escolha do contratado, pode ser no mesmo termo de referência, ou pode ser num documento separado, isso não faz diferença. Depois de feito esse termo de referência, eu vou definir quais são os requisitos de habilitação, aí sim eu vou passar para a próxima fase, que é cotação de preços ou justificativa de preços e verificação de recursos orçamentários, tá? Antes de eu falar de cotação de preços, eu preciso atentar para vocês sobre o tema do fracionamento de despesa, tá? A cotação de preços é um tema que eu reputo importantíssimo em se tratando de dispensa e também de licitações, mas para que eu fale, para que vocês entendam o que eu vou explicar sobre cotação de preços, eu preciso que vocês se atentem para o procedimento do fracionamento de despesa. Primeiro, nós temos duas figuras normalmente, que é o fracionamento e o parcelamento. Qual que é a diferença entre um e outro? A lei fala que as compras, sempre que possível, deverão ser parceladas, né? Isso não é muito comum, às vezes, em serviços ou em obras, mas em se tratando de compras, os artigos que tratam das compras, que são os artigos 14, 15 e 16 da Lei de Licitações, eles vão falar que as compras devem ser, sempre que possível, parcelados, visando aproveitar as condições de mercado e a vantajosidade, desde que haja viabilidade técnica. Então, o que significa parcelar? Vou dar dois exemplos, tá? Ao invés de eu colocar numa licitação 1000 itens de determinado produto, eu crio 5 itens com 200 unidades daquele mesmo produto. Se eu entender que fazendo isso eu permito uma maior competitividade e que essa maior competitividade vai me trazer um menor preço, por exemplo, um preço melhor, então eu vou fazer o parcelamento. Ao contrário, pode ser que esse parcelamento não seja vantajoso, por quê? Porque eu prefiro comprar 1000 itens de um fornecedor só, porque ele consegue, através da economia de escala, abaixar o preço unitário, do que eu comprar 200 itens do fornecedor A e 200 itens do fornecedor B. Então, isso é o que se chama parcelamento, né? Eu posso, às vezes, fazer o parcelamento, ao invés de eu fazer um pregão único para determinado objeto, eu posso fazer ao longo do ano, se assim se mostrar vantajoso e economicamente viável, eu posso fazer 2 pregões ao invés de um pregão. Eu posso fazer um pregão agora não, né? Por exemplo, no início do ano,
ou posso fazer um pregão daqui a 6 meses, enfim. Isso é o que se chama de parcelamento. Eu não uso o parcelamento para fugir de modalidade de licitação. Por quê? Porque eu sempre uso a mesma modalidade de licitação. Mas existe algum motivo de natureza técnica ou econômica que faz com que eu demonstre, né, ou julgue ser mais satisfatório a utilização do parcelamento. Já o fracionamento, não. O fracionamento é uma figura ilegal. Tá? O que é o fracionamento? É quando existe a divisão proposital da despesa ou quando não é proposital, de forma negligenciada por ausência de planejamento, por exemplo. Ou seja, eu divido a despesa, seja porque eu quero fugir do dever de licitar, ou seja porque eu quero utilizar uma modalidade mais simples de licitação, ou seja porque simplesmente eu não dei conta de planejar, então eu vou fazendo as compras de objetos semelhantes picadas, né, ao longo de determinado intervalo de tempo. Nesse caso, é muito comum o fracionamento justamente para atingir a contratação direta. Eu tenho aqui uma série de materiais de construção, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir entre material elétrico, entre material de construção, entre material de acabamento, entre material hidráulico, porque aí eu vou ter várias dispensas, né? Então, ao invés de eu fazer um pregão ou 4 pregões para esses tipos de material, eu realizo dispensas em separado, sob a justificativa de que se tratam de materiais para finalidades distintas, tá? Bom, o fracionamento, ao contrário do parcelamento, ele não é admissível em nenhuma hipótese, tá? Então, quais são os parâmetros para eu conseguir identificar o que eu estaria incorrendo na infração de fracionar ou não? Primeiro, a lei te dá apenas esses parâmetros no tocante a obras e serviços. Então, o artigo 23, parágrafo 5º da Lei de Licitações vai definir o seguinte, quando se tratar de mesma obra ou serviço, ou de obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, eu teria o fracionamento. Então, você vai pensar o seguinte, eu tenho lá a execução de 2 quadras de esportes, tá? São obras distintas, mas obras da mesma natureza, tá? Eu vou executar essas 2 quadras de esportes no mesmo território, na minha cidade. E essas quadras de esportes, a soma das duas, cada uma delas não ultrapassa R$33 mil, né? Então, elas vão ficar em média R$30 mil, por exemplo. Então, eu poderia fazer por uma dispensa, gente, eu estou fazendo um exemplo completamente aleatório, tá? Eu imagino que às vezes uma quadra de esporte com certeza fica mais do que esse valor. Então vamos colocar reforma de quadra de esporte, se for o caso. Então R$30 mil que vai dar a reforma da quadra A e R$32 mil vai ficar a reforma da quadra B. Então, considerando essas reformas de forma separada, eu poderia, né, pensar que seriam executáveis por dispensa de licitação. Então, eu faço a dispensa da quadra A e depois faço uma dispensa da quadra B. Mas, se eu considerar as duas em conjunto, eu já tenho R$62 mil. Então, eu deveria fazer, no mínimo, um convite para contratar a reforma dessas quadras. E por que o certo não é fazer separado? Por quê? Eu já sei hoje que eu preciso reformar 2 quadras, né? Eu já constatei essa necessidade. É o mesmo tipo de obra, não são, aliás, né, não são obras diferentes. É o mesmo tipo de obra. Elas são no mesmo local. Elas podem ser realizadas de forma conjunta e concomitante, pelo mesmo tipo de empresa. Então, eu vou considerar isso como um objeto único. Se eu fizer as dispensas, eu estaria fracionando. Como não existe o parâmetro que existe na lei é apenas o artigo 24, inciso 2, o que a gente considera para fins de identificar ou não fracionamento em se tratando de compras ou serviços que não são de engenharia, é você ter compras de objetos similares, né, que possam ser realizados de uma só vez. É o caso que eu dei lá dos materiais de construção. Óbvio que
o material hidráulico serve para uma coisa, o material elétrico serve para outra coisa, cimento, areia, brita e cal serve para uma outra finalidade. Mas todos eles são empregados em obras, né? Geralmente a empresa que vende cimento vende material hidráulico e vende material elétrico e vice-versa. Então, nesse caso, eu não posso considerar de forma separada, eu considero tudo objetos, são objetos diferentes, mas de natureza similar. Então, eu vou somar todos eles, vou fazer um pregão, né, menor preço por item, ou posso fazer 3 pregões distintos, se assim eu achar mais vantajoso. Então, deu para entender bastante a diferença entre um e outro. A única coisa que não vai me fazer colocar em risco o fato de praticar o fracionamento é quando eu tiver parcelas de natureza específicas. Eu tenho que fazer lá a reforma da quadra de esporte, né? Beleza, essa quadra é uma quadra coberta. E o tipo de cobertura, apenas não é as empresas que fazem reforma não colocam essa cobertura. Então, o serviço de colocação dessa cobertura eu tenho que contratar separadamente. Nesse caso, se o valor desse serviço fica no limite de dispensa, então eu posso fazer essa contratação em separado. Por quê? Porque não é razoável eu exigir que a empresa que faça a reforma saiba colocar o tipo de cobertura que é muito peculiar para aquela quadra de esportes, por exemplo. Então, parcelas de natureza específica, a própria lei de licitações já excetua, elas não se enquadram, né, no requisito de fracionamento. Então, a partir disso nós terminamos e na próxima aula eu vou falar sobre cotação de preços.